trabalhar um texto bastante conhecido, um texto que eu tenho certeza que você já leu várias vezes, e nós vamos trabalhar esse texto hoje numa ótica um pouquinho diferente. Talvez você nunca leu esse texto com essa visão, mas hoje nós queremos abordar isso para a glória de Jesus. E eu quero também te pedir para a gente, antes de ler o texto sagrado, nós fazermos uma oração bem curtinha. Você vai fazer essa oração dizendo assim: eu levo cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim o texto, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: O seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é mordomia, uma disciplina espiritual para viver o propósito com sucesso.
Querido, as parábolas de Jesus são textos muito ricos, possuem muitos princípios que, uma vez entendidos e aplicados, eles nos levam a viver uma vida bem-sucedida aqui na terra, em qualquer área que seja. E esse texto que nós lemos, intitulado como a parábola do filho pródigo, talvez uma das mais conhecidas aí do Novo Testamento, ele entrega diversas chaves, diversas verdades para entendermos questões e muitos dilemas que nos cercam e nos desafiam a ter um estilo de vida saudável no que diz respeito ao relacionamento com Deus, com o nosso Pai, com os nossos pares, que são os nossos familiares, e a sociedade na qual nós estamos inseridos. Nós, nesse tempo aqui, nós olharemos para esse texto uma ótica sobre gestão de recursos, gestão daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, daquilo que Ele confiou a nós como mordomos. Diga assim: eu sou um mordomo. E entender isso é importante porque, se nós negligenciarmos esses princípios, o princípio da mordomia bíblica, da mordomia cristã, a negligência desse princípio vai nos levar a uma escassez e a pobreza, seja ela material, emocional ou espiritual. Para nós entendermos um pouquinho um conceito bem simples, mas que entrega todo o sentido da mordomia bíblica. O que seria isso? Mordomo, ele é um administrador de bens pertencentes a outra pessoa. A mordomia, quando a gente lê na Bíblia, todos os textos que citam a mordomia, está se referindo a alguém que foi incumbido de cuidar dos bens de outras pessoas. E esses bens, sejam bens materiais ou até mesmo pessoas. E o mordomo, ele tem a responsabilidade de cuidar, administrar, prestar contas, zelar por aqueles bens que lhe foi confiado. E aí a gente pergunta, quais os princípios que estão relacionados com a mordomia bíblica? Primeiro é o princípio de administrar, não ser proprietário. Ou seja, nós somos administradores e não proprietários. O carro que eu tenho, ele está sobre a minha tutela. Eu sou o administrador desse carro, mas se eu tenho Cristo como meu Senhor, tenho Deus como meu Pai, como a fonte de todas as coisas, eu tenho que olhar para esse carro como sendo um bem que me foi confiado, que eu preciso zelar esse carro. Eu tenho que cuidar, eu tenho que prestar contas desse carro. Eu não posso deixar com que ele seja entregue a qualquer cuidado, seja o que for. Porque o dinheiro que Deus colocou nas minhas mãos, eu irei prestar conta desse dinheiro. Como estou usando esse dinheiro. E se nós levarmos o princípio da mordomia para tudo aquilo que nós temos, nós vamos zelar por tudo aquilo que é entregue nas nossas mãos. Queridos, e se tem algo que faz a diferença? Infelizmente, tem pessoas que você entrega um celular nas mãos dela e passa 2 meses, o celular está todo arranhado, sujo, mal cheiroso. E o dia que ele for ter que trocar esse celular, que ele for vender, o valor desse celular, que poderia ser X, vai ser X dividido por 4. Por conta do mau uso, do estado de conservação daquele bem. Porque a pessoa que estava na responsabilidade dele não zelou como ele deveria zelar. Uma coisa bem simples, bem básica. Porque a visão, eu sou o dono, eu faço o que eu quiser. Mas nessa visão de mordomia bíblica, nós não somos donos, nós somos administradores. Quem é o dono é Deus, e eu sou o mordomo. Outro princípio, o princípio da responsabilidade. O que quer dizer isso? Obrigação de responder pelos seus próprios atos, seja atos de ação ou de omissão, e também responder por atos de outras pessoas ou de coisas confiadas. Se Deus confiou uma equipe em mim,
Eu sou responsável por responder pelos atos dessa equipe. Podem errar, mas o dia que eu for chamado para prestar conta daquela equipe, eu quem serei o responsável por entregar o relatório, o resultado daquela equipe. O princípio da responsabilidade implica eu e você respondermos pelos nossos próprios atos. Outro princípio, da honestidade, fala sobre a fidelidade nos compromissos assumidos. Olha só o que diz Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O cristão que tem dificuldade de ser honesto nas pequenas coisas, certamente ele terá dificuldade de ser honesto nas grandes coisas. Eu conheci um senhor lá em Boa Vista que ele dizia que quem rouba um ovo, rouba a galinha. E quem rouba uma galinha, rouba um boi. E se a pessoa rouba um humano, quem dirá a Deus que não vê? Então, a honestidade é um princípio que, infelizmente, negligenciado, nos leva à escassez, à pobreza, em todos os sentidos. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem o seguinte: eu vou esperar ganhar mais para eu ser fiel a Deus no meu dízimo, porque o que eu ganho hoje é muito pouco. Se esse abençoado não consegue ser fiel com R$10 porque ele ganhou 100, como é que ele vai ser fiel com 100 quando ele ganhar 1.000? O problema não é a quantidade, o problema é a mordomia. É a administração, seja dos 100, seja dos 1.000, seja dos 5.000, seja da quantia e do que for. Outro texto, 1 Coríntios 4:2 diz o seguinte: o que se requer desses administradores é que sejam fiéis, honestos. Outro princípio da mordomia, o princípio da capacidade. O que seria a capacidade? Conjunto de funções mentais que permitem processar informações, raciocinar, resolver problemas, aprender, memorizar, tomar decisões e interagir com o mundo. Tem uma parábola em Mateus 25:14 que diz assim: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E esse confiar bens está relacionado com a capacidade que cada um tinha de administrar aquilo que lhe foi confiado. Um tinha capacidade de administrar 5 talentos, outro 2 talentos e outro 1 talento. Mas Deus deu conforme a capacidade. Então Deus não é injusto ao pedir que eu e você preste contas daquilo que Ele nos confiou. Porque Ele confiou a mim e a você segundo a nossa capacidade. Então, se você quer ganhar mais e não está ganhando, será porque você não está investindo na ampliação, no crescimento da sua capacidade? Porque Deus dá conforme a capacidade. Olha só, Gênesis capítulo 41:33 diz assim: Por isso, Faraó, procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. Foi o conselho que deram para Faraó diante do sonho revelado, que ele tinha que procurar alguém com capacidade para administrar a crise que viria no Egito. E foi quando ele escolheu José. Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Ou seja, sabedoria para quê? Para qualquer coisa que você precisar. E nesse sentido que nós estamos falando aqui, sabedoria para ser um excelente mordomo do Senhor. Outro princípio, o princípio da prestação de contas. É aí que muitos de nós nos enrolamos, principalmente os homens. Porque por conta do orgulho, o homem tem dificuldade de prestar conta daquilo que chega nas mãos. Tem homens, tem maridos que não têm a nobreza, a humildade de prestar conta do dinheiro que entra na sua casa, o dinheiro que ele recebe. Tem mulher que até hoje não sabe
quanto o marido ganha, como ele administra, e se a mulher for questioná-lo, for perguntar, ele trata com ignorância, ele trata com bravura, e faz com que a mulher fique acuada e o lar fica dividido no que diz respeito à gestão financeira da família. Algo que era para ser compartilhado fica individualizado nas mãos de alguém que demonstra que, pela falta de prestação de contas, não está administrando da forma que deveria administrar. Então, ser mordomo implica prestar contas. Um dia nós teremos que prestar contas a Deus de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E é por isso que a mordomia bíblica nos leva a dar explicação ao proprietário de como os recursos confiados foram utilizados ao longo do tempo e o que eles geraram de dividendos. Lucas 16, 1, 2 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Outro texto, Mateus 25, 19, diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Quando ele, é a mesma parábola lá dos talentos, né? Ou seja, não teremos como fugir da nossa responsabilidade de prestar conta de tudo aquilo que Deus tem confiado a nós. O sexto princípio da mordomia bíblica é honrar e glorificar ao proprietário. Nós entendemos, queridos, que tudo que Deus colocou nas nossas mãos é para render-lhe glória e honra. Os nossos recursos devem glorificar, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o proprietário. Todas as vezes que eu uso os recursos que Deus colocou nas minhas mãos para honrá-lo, para glorificá-lo, certamente eu estou dizendo para Deus que Ele é muito mais importante para mim do que os próprios recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos. Nós temos na Bíblia vários exemplos de mordomos, e eu não vou me ater a eles, mas tem Eliezer, José, né, a própria parábola que nós lemos, que depois você pode estudar em casa sobre isso. E em se tratando de mordomia bíblica, nós temos a mordomia relacionada com o tempo. A forma como nós administramos o nosso tempo. A forma como nós lidamos com as nossas habilidades. Ou seja, Deus nos deu habilidades para um fim específico. Como e para quem eu estou usando essas habilidades? Será que Deus está sendo honrado, glorificado com a habilidade que Ele me deu de negociar, com a habilidade que Ele me deu de tocar um instrumento, de cantar, de vender, de comprar, de pastorear, de cuidar de almas, de ser um bom pai, de ser um bom filho? Deus nos deu habilidades e essas habilidades devem glorificar o nome dEle. Outra coisa, como eu estou sendo mordomo em relação ao corpo, ao templo do Espírito Santo? Em relação aos relacionamentos, são recursos que Deus também nos deu, porque sem relacionamentos nós não conseguiremos alcançar nosso propósito. Porque o nosso propósito diz respeito a pessoas. Tira-se as pessoas, acaba-se o propósito. Como que nós estamos cuidando dos nossos relacionamentos no que diz respeito à mordomia? E, por último, né, em relação ao que abrange a mordomia bíblica, o dinheiro. O dinheiro tem sido, talvez, o grande vilão no que diz respeito ao relacionamento com Deus na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver uma única coisa, Deus falando que é impossível você lidar com essa coisa e lidar com ele, que é o dinheiro. A Bíblia diz que é impossível, não tem como você servir a Deus ou ao dinheiro. Não porque o dinheiro seja algo ruim. Não porque o dinheiro seja mal.
nós vamos ver aqui que o dinheiro é mal somente numa situação. E nós já vamos ver qual é essa situação. O dinheiro ele está relacionado com tudo nessa vida. Se eu for perguntar para qualquer pessoa aqui sobre dinheiro, eu tenho certeza que você vai ter uma história para contar, seja uma história feliz ou uma história triste. Se nós formos chamar alguém, as pessoas que estão aqui à frente para receber uma oração a respeito da questão financeira, talvez 80% virão à frente. Se você vai numa campanha, numa conferência de finanças e pergunta quem está com problema financeiro, muitas pessoas vão levantar as mãos. E dessas muitas pessoas, talvez a metade sejam dizimistas. Pessoas que fielmente, mês a mês, estão ali devolvendo seus dízimos, mas ainda estão vivendo uma dificuldade financeira. Por quê? Porque estão negligenciando o princípio da mordomia bíblica, que não é só ser fiel, mas também administrar com sabedoria e com temor. E quando a gente compromete a vida financeira, a gente compromete muitas outras coisas, dentre elas o nosso propósito de vida. Olha só o que diz Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. O tema da mensagem é mordomia, uma disciplina espiritual para se viver o propósito com sucesso. Todos nós estamos aqui na Terra para cumprir um propósito. Eu, pessoalmente, acredito que existe um propósito geral que se aplica a todos nós indistintivamente. Mas também acredito que existe um propósito específico para cada um de nós. Um propósito específico para cada um de nós. E é responsabilidade minha, por meio do meu relacionamento com Deus, descobrir qual é esse propósito específico e viver em função dele. Pois, para mim, o sucesso que eu trago aqui no tema dessa mensagem, ele não se refere à quantidade de dinheiro que você tem guardado no banco ou investido. O sucesso que eu trago aqui está relacionado com o cumprimento do propósito. Porque você pode ser a pessoa mais rica em termos financeiros e morrer sem cumprir o seu propósito. Então isso, biblicamente falando, eu acredito que não é sucesso. Sucesso é cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Mas também entendo que para cumprir o nosso propósito aqui na Terra, nós precisamos de dinheiro. Você pode enviar uma equipe missionária lá para a África. É uma missão, não é? É um propósito, não é? Precisa de dinheiro, porque quem vai pagar a passagem? Não tem como eu chegar lá na Gol ou na Emirates ou em qualquer companhia aérea que for e chegar e falar assim, olha, é um missionário abençoado, ganhador de almas. Desde a adolescência o chamado queima no coração dele e ele está indo ser missionário lá em Dubai. E aí eu trouxe ele aqui para ele viajar. Ah, mas e a passagem? Não, ele é missionário, ele é servo de Deus. Aí o pessoal da Emirates vai dizer assim, não, mas tem que comprar a passagem. Não, mas ele é dizimista, ele é um cara de Deus. Você não está entendendo, mas você tem que pagar, alguém tem que pagar. Ah, eu vou na aldeia fazer missões. Sim, o combustível. Se eu chegar no posto de gasolina e falar assim, olha, a gente está indo ali para a aldeia fazer missões, levar o evangelho para as pessoas, salvação, transformação, e precisa abastecer. Quantos litros? Ah, pode colocar metade. Tá bom, e quem vai pagar? Não é para a igreja, é missões, Não funciona. Tem que ter dinheiro. Alguém tem que pagar a energia, o ar-condicionado, os obreiros, prédio, conforto. Alguém precisa pagar. Então não existe cumprimento de propósito sem dinheiro. Mas o dinheiro não é mais importante do que o propósito. O que Deus precisa não é de dinheiro. O que Deus precisa é de bons mordomos, que o dinheiro não está no coração, que o dinheiro está no bolso.
O dinheiro está no bolso. Vamos lá, o texto. Uma breve exposição. Nós temos 3 personagens nesse texto que chamam muita atenção e rapidamente eu vou passar aqui sobre eles. Primeiro é o pai. Qual a característica do pai? Dono de tudo. Gracioso e restaurador. Embora ele não tenha sido o plano dele que o caçula fosse embora, pedisse parte da herança, ele não negou. Ele atendeu o pedido do filho. Só que, ao mesmo tempo, ele esperava que esse filho fosse voltar e ele já tinha em mente como que ele ia receber esse filho quando ele voltasse. Outra coisa, o pai, por ser gracioso e restaurador, quando o filho volta, o que ele faz? Ele não apontou, ele não questionou, ele não fez nenhuma pergunta para o filho. O texto diz que simplesmente ele o abraçou, beijou e pediu para que todos os servos tratassem ele como filho e não como servo, que era como ele queria ser tratado. Porque o pai, Deus, na figura aqui desse homem, é o pai gracioso, restaurador, que está sempre disponível a nos dar uma segunda, terceira, quarta chance. E outra coisa que a gente observa, ele foi justo do início ao fim da história. Outro personagem, o primogênito. Esse aí, a gente precisa tirar um sábado do Sítio B só para estudar a vida desse primogênito. Mas, rapidamente, ele era rico. O primogênito era rico. Mas não era próspero. E vocês vão ver por quê. A atitude mostra que o dinheiro na vida dele estava no coração e não no bolso. Nutria dentro de si uma justiça própria. Eu sou, eu faço, eu tenho direito, eu faço tudo certo, eu mereço, mas ele não merece. Veja que como a posição dele fez com que o coração estivesse cheio de soberba e ele se considerasse melhor do que o filho, do que o irmão, simplesmente porque o irmão agiu de forma errada. Outra coisa, ele estava próximo do pai, mas não tinha relacionamento de filho. Ele tinha relacionamento de servo. Tanto que ele fala, eu estou aqui te servindo há anos, e o Senhor nunca matou um bezerro para mim. Ele não tinha sentimento de pertencimento. Ali ele estava apenas sendo um funcionário, que estava cuidando da herança que ele iria receber ao longo do tempo. Outra coisa, ele não se alegrou com a alegria do pai. Talvez ele poderia até ficar de cabeça baixa, negar o sorriso para o irmão, mas com o pai, ele não poderia ter tratado o pai daquele jeito. A Bíblia diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que... Mas ele não se alegrou com a alegria do pai. Outra coisa, ele não era um pródigo, um gastador. Ele administrava bem os recursos, mas aparentemente não vivia um propósito voltado para pessoas. Era apenas um acumulador de bens. Alguém que estava dia após dia trabalhando simplesmente para acumular, para se viver aqui, não para um propósito. Porque propósito está relacionado com pessoas, e ele foi negligente com seu próprio irmão. E a negligência foi tão grande que quando ele foi falar com o pai, ele já se desconsiderava irmão. Ele falou assim, o teu filho. Mas quando o pai foi falar com ele, ele falou assim, o seu irmão. O pai se colocando na posição de restaurar o relacionamento, de tratar o primogênito em relação à atitude dele com o filho. Ele não demonstrou traços de amor, nem de generosidade e leveza com a vida que se tinha. A aparência, o que a gente consegue extrair é que era uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata, uma pessoa que era tudo certinho, metódico, que não tinha humildade, que não tinha prazer, que não tinha alegria nem leveza naquilo que fazia. Via a vida como um peso, né? E aí vem uma coisa que brota, né, para mim em relação a esse irmão, a esse filho, que é a ingratidão. E aí eu ouvi uma frase, né, do pastor Otto que diz, a ingratidão tem 2 filhos, o orgulho
e a falta de memória. O orgulho de não se humilhar e nem se abaixar para não se parecer superior a outra pessoa, ao irmão que estava chegando de uma decisão errada que tomou. Riqueza sem propósito divino é escravidão, ilusão e solidão. Riqueza sem propósito divino é escravidão, ilusão e solidão. Por isso, nunca permita que o dinheiro que Deus tem colocado nas suas mãos entre para o seu coração, porque o dia que for, aí sim a riqueza vai ser um problema para você. Mas se você mantiver o dinheiro no bolso, no lugar dele, Deus vai te confiar muito e muito e muito, porque Ele sabe que não vai concorrer com Ele em relação ao seu coração. E o terceiro personagem, o caçula, né? Características dele: má administração, indisciplinado e gastador, pródigo, né? Esbanjador. Enganado pelo coração humano, ele matou no seu coração o seu pai e os seus familiares. Porque pedir herança do pai vivo é como se ele estivesse dizendo: para mim você morreu. Quero o que tem e quero ir para um lugar bem distante para viver a minha vida longe de vocês. Ele sabia que tinha dinheiro e usou para satisfação dos prazeres mundanos. Decidiu viver uma vida independente. Olha só uma característica forte daqueles que colocam dinheiro no lugar errado, né? No coração ao invés do bolso. Quer viver uma vida independente, sem limites, sem regras, sem influência de autoridade. No caso aqui, ele fugiu da influência da autoridade do pai. Né? Enquanto as pessoas fogem da influência de autoridade porque não quer viver uma vida de prestação de conta, de limites. Né? Outra coisa, ele experimentou a pobreza. Primeiro, por falta de sabedoria. Segundo, por não estar preparado para se relacionar com o dinheiro, achando que o dinheiro iria suprir o seu vazio emocional. Tem um livro muito legal do Tiago Brunet, que é Dinheiro é Emocional. Se você não leu esse livro, eu te aconselho a você ler, porque você vai entender que muitas das nossas má relações com o dinheiro é por conta de vazios emocionais. Infâncias mal vividas, traumas passados na infância, privações, e aí o dinheiro chega, você ilusoriamente acredita que ele vai preencher esse vazio e gasta, e isso não te satisfaz. E ele aqui dá a entender que o dinheiro era para isso, para suprir um vazio emocional que ele tinha de ter. E terceiro, por não administrar bem o que se tinha e nem se precaver em relação às crises, sejam elas globais, regionais ou locais, porque a Bíblia diz que veio uma grande fome naquela região. Quando a gente está falando sobre administração financeira mesmo, na questão técnica, a gente fala que parte do dinheiro que nós ganhamos a gente tem que guardar para uma reserva. Antes a gente chamava de reserva de emergência, mas aí a gente entendeu que não é um nome legal para se dar. Porque quando eu falo assim, eu tenho uma reserva de emergência, querendo ou não, eu estou me preparando para uma emergência que vai vir, né? Então é melhor chamar de reserva. Pode ser reserva para o investimento, reserva para uma emergência na saúde, reserva para uma viagem que surgiu de última hora, uma promoção, né, para viajar com a esposa, para uma viagem, né, internacional, quarta, quinta, lua de mel. Uma reserva. Não precisa dar um nome negativo para a coisa. E aqui esse garoto, ele achou que o dinheiro ia durar a vida inteira e gastou como queria gastar, da pior forma possível, vivendo uma vida dissoluta, irresponsável. Né? Mas o legal desse filho é porque ele teve uma experiência de transformação. A Bíblia diz que ele caiu em si. Esse cair em si aqui, quer dizer, é a consciência. E é aí que o Espírito Santo, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos leve a esse nível de consciência, de cair em si. Ele disse que quando ele viu aquela pobreza onde ele estava inserido, ele desejou comer da comida dos porcos, ninguém dava nada para ele. Ele lembrou, né? E aí começou
né? Ele ter lembrança da vida que ele tinha, do que os funcionários do seu pai comia. E ele falou assim, não, essa vida não é para mim. Eu errei. Essa vida não é para mim. Os servos do meu pai estão numa condição muito melhor do que a minha. Ele caiu em si, ele teve consciência. A dificuldade, muitas vezes, é porque nós não temos essa consciência. A gente nunca caiu em si em relação aos poços da vida que nós entramos e até hoje estamos lá. Aí passam meses, anos e nada muda. São as mesmas orações, são os mesmos pecados, são as mesmas fraquezas, são as mesmas reclamações, porque não caímos em si, não tivemos a consciência. Porque quando a gente tem consciência, a gente traça uma estratégia. E foi o que esse rapaz fez. Quando ele caiu em si, ele traçou uma estratégia. Ele reconheceu que ele tinha pecado contra Deus. Olha aí, o conceito de que Deus é o Senhor de tudo. E que ele tinha pecado contra a autoridade delegada na vida dele, que era o pai. E ele pensou assim, eu pequei contra Deus, pequei contra meu pai. E eu vou até ele, vou reconhecer e vou pedir para ele me tratar como um servo. Porque eu não quero viver a vida que eu estou levando hoje. E sabe o que aconteceu? Ele não somente caiu em si, ele não somente teve consciência, ele não somente teve uma estratégia, ele teve uma ação. Quantos de nós já tivemos boas estratégias? Quantos de nós já tivemos a ideia, a consciência de que a gente deve fazer, deve mudar, mas não transformamos isso numa ação e continuamos vivendo em círculo? Só tem poder quem age. Porque, querido, ter consciência por ter só aumenta o nível de frustração e decepção. Agora, se você tem consciência e estratégia e age, aí a mudança acontece. E foi o que ele fez. Quando ele foi em direção ao Pai, ele fez exatamente aquilo que ele disse que ia fazer quando ele estava lá cuidando dos porcos. Ele chegou para o Pai e falou assim, Pai, pequei contra os céus e contra ti. E eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele se humilhou, ele pegou o seu coração e dobrou o coração diante da autoridade, que ali era o Pai. E ele recebeu o perdão e ele foi restaurado à posição de filho. É claro que outras consequências ele teve que encarar, a Bíblia encerra a história aqui, mas certamente esse filho, só dele ter recebido a festa e ter sido recebido com alegria, a gente entende que ele alcançou aquilo que ele precisava alcançar. E eu quero, nesta noite, encerrar com vocês dizendo exatamente sobre a necessidade que nós temos de pegar esses princípios da mordomia e trazê-los para a nossa realidade diária. Entender sobre mordomia é decidir vivê-la integralmente. E isso mudará a forma que nós nos relacionamos com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Aí eu te pergunto, você tem administrado bem esses recursos? Ou está sozinho, sozinha, tentando resolver o caos, advindo de uma decisão errada que você tomou, a falta de gestão, a falta de sabedoria? Em quais áreas da sua vida você precisa aplicar os princípios e verdades vistos nessa mensagem? Em quais áreas? Quais serão suas atitudes? Talvez você está aqui me ouvindo e pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Quais atitudes você vai tomar a partir de agora? Levará quanto tempo, Wesley, para a minha mudança? Não sei. Não cabe a mim te dizer quanto tempo, porque isso só depende de você. Não depende do pastor Watson,
não depende da oração ungida da pastora Angélica, eles vão orar, eles vão interceder, mas o tempo vai depender de você. O tempo depende de mim, o tempo depende do meu comportamento. O tempo depende das minhas atitudes. Olha, a travessia no deserto era para durar aproximadamente 40 dias, mas durou-se 40 anos. Por quê? Por causa da atitude. Por causa da atitude do povo no deserto. Reclamando, murmurando, e começaram a andar em círculo. Deus fazendo milagres, eles vendo os milagres, desfrutando dos milagres, mas murmurando em seguida, reclamando e andando em círculo. A geração toda se passou, morreu. Então o tempo não depende de mim, o tempo depende de você. Em relação aos meus desafios, o tempo depende de mim. Quanto tempo eu vou permanecer batendo cabeça? O tempo no deserto, ele é proporcional ao tamanho da nossa fé, ao nível de rigidez comportamental e do tamanho da nossa língua. A Bíblia diz que o povo era um povo de dura cerviz, ou seja, um povo que tinha rigidez de comportamento, ou seja, não mudava, porque eles eram fechados em relação àquilo. E quanto mais eles eram duros, mais o tempo passava. Agora, olha que interessante. Deus, ele não leva tempo para preparar nossa bênção. Leva-se tempo para nos preparar para ela. Tempo para Deus, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus não leva tempo para preparar aquilo que você precisa, que eu preciso. Mas leva-se tempo para nos preparar para receber aquilo que eu e você precisamos. Porque isso aí vai depender da nossa atitude. Hoje é tempo de buscarmos os comandos de Deus e assumirmos o controle do nosso barco, pois delegá-lo a terceiros é nos furtar da responsabilidade que é única e exclusivamente nossa. E fazer isso, terceirizar a responsabilidade, é autossabotagem. E Deus não espera isso de valentes, nem de corajosos. Deus, ele é um Deus de recomeço, e não é tarde para fazermos as correções necessárias no curso da vida e seguirmos em direção ao nosso propósito. E independente, querido, de como foi sua experiência familiar, e aqui cada um tem a sua, né? Independente da sua experiência familiar, a vida, ela não foi feita para ser vivida isoladamente, como muitos desejam, por achar que sozinhos eles vão conseguir. O conselho que eu te dou é o seguinte: resolva-se com você mesmo. Resolva-se com você mesmo. Resolva-se depois com Deus. E depois resolva-se com as pessoas. Porque aí você vai começar a viver o seu propósito. Deus é o dono da promessa. A promessa revela nosso destino, mas não nos mostra o processo. Se Deus nos revelasse o processo, muitas vezes abriríamos mão do destino, pois no processo é que somos transformados. E toda transformação envolve dor. Crescer dói. Se transformar implica em perder. Mas saiba que o verdadeiro ganho não está na caminhada, está no destino. Por isso, suporte o processo com alegria e entusiasmo, pois o melhor de Deus está por vir. Amém? Fique de pé, nós vamos orar.